Olá, alunos! Bem-vindos ao Contraturno Digital. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhá-los neste momento. O que nós vamos aprender hoje? Colocando aqui do lado o nosso título, Põe um ponto aqui. E por esse título você já observou que vamos estudar a pontuação. Vamos aprender bastante e desenvolver diversas habilidades. Preparado? Vem comigo! A pontuação é um recurso da língua que nós utilizamos na escrita. Ela pode ser utilizada para organizar as frases, orações, períodos de forma sintática. Ela pega todos esses elementos que compõem um texto e organiza de forma sintática, trazendo coesão para o nosso texto. Ela também pode ser utilizada para gerar efeitos de sentido. A pontuação e efeito de sentido têm uma relação muito importante que nós vamos compreender na aula de hoje. Mas o que é o efeito de sentido? O efeito de sentido é o resultado da intenção de interação entre os interlocutores, entre as pessoas que estão se comunicando dentro de determinado contexto. Um exemplo, eu posso pegar o ponto de exclamação e utilizar no meu texto escrito com a intenção de fazer o leitor perceber uma alegria, uma euforia. Porém, eu posso pegar o mesmo ponto de exclamação e intencionalmente utilizar lá no meu texto, querendo fazer com que o meu leitor, com que a pessoa que está lendo o texto que eu escrevi, perceba uma ironia em determinado momento do texto. E o efeito de sentido é exatamente isso. É quando eu utilizo um recurso da língua, por exemplo, o sinal de pontuação, com essa intenção. A exclamação eu procurei gerar um efeito de sentido de alegria, euforia ou de ironia. Certo? Então, a gente já sabe, o sinal de pontuação, ou seja, a pontuação, tem uma relação próxima com a sintaxe da língua e também com o efeito de sentido. Vamos compreender melhor? Vem comigo! Olha aí, moçada, estou aqui na Feira do Semeã, espantando qualquer bicho que tente se aproximar aqui dessas frutas e hoje tem promoção. Assistindo essa aula, você leva de brinde um exemplo que eu vou colocar aqui em cima sobre os sinais de pontuação e a relação deles com a sintaxe. Observa aqui, ó, comigo. Eu tenho uma oração. José foi à feira e comprou cebola, tomate e cheiro verde. Minha gente, observa aqui que os elementos que o José comprou, cebola, tomate, cheiro verde. Se formos observar de forma sintática, todos esses elementos que eu mencionei, eles são complementos do verbo. Agora você imagina colocar esses elementos sem um sinal de pontuação. Como é que você iria ler? José foi à feira e comprou cebola, tomate, cheiro verde. Isso daí ficou estranho, certo? Perceba que eu preciso de algo para separar esses elementos e trazer também uma pausa no momento da fala, certo? Então, eu utilizei o quê? As vírgulas. Eu utilizei aí cebola, vírgula, tomate, vírgula, e o último elemento, cheiro verde. Percebam que as vírgulas foram utilizadas para separar os elementos sintáticos, certo? Que possuem a mesma função. E também eu utilizei as reticências. Por que essas reticências estão aí? Porque eu indico desta forma ao meu leitor, a pessoa que está lendo esta oração, que o José comprou outros produtos além desses que eu mencionei. Então, ele pode ter comprado também frutas, certo? Ele pode ter comprado uma infinidade de coisas nessa feira que eu não mencionei, eu apenas indiquei que elas podem ter sido compradas com o sinal de reticências, certo? Agora eu vou trazer para vocês outro exemplo que é exatamente com relação ao efeito de sentido. Acompanha comigo esse vídeo. Andorinha lá fora está dizendo: passei o dia à toa, à toa. Andorinha, Andorinha, minha cantiga é mais triste. Passei a vida à toa, à toa.
Acabamos de ouvir a declamação do poema de Manuel Bandeira. E nesse texto você consegue perceber a presença de diversos sinais de pontuação, que são utilizados aqui para gerar efeitos de sentidos diferentes. Vamos começar aqui observando o travessão. Percebam que este sinal de pontuação indica para a gente o quê? A fala de alguém. Quem está falando? A andorinha. E o que ela diz? Passei o dia à toa, à toa. Percebam que este verso finaliza com um ponto de exclamação e traz para a gente uma ideia de alegria, de euforia, certo? Um tom positivo. E temos até as aspas aqui chamando a atenção para esse verso, certo? Que traz, junto com o ponto de exclamação, essa euforia, essa alegria, essa positividade. Porém, o ponto de exclamação também foi utilizado no outro verso. Observem que ele aparece aqui também. Porém, será que o sentido é o mesmo? O efeito de sentido é o mesmo aqui neste verso? Observem. Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste. Percebam que aqui eu tenho um tom negativo. Esse tom negativo traz para a gente uma ideia de tristeza. E olha o que é dito no outro verso pelo eu lírico. Passei a vida à toa, à toa. Percebam que até as reticências vão reforçar, trazer para a gente também essa ideia de tristeza no texto. Então, percebo que o ponto de exclamação foi utilizado no texto para gerar essa ideia de alegria, mas também essa ideia de tristeza. É o mesmo sinal de pontuação, porém, quando foi utilizado, gerou efeitos de sentidos diferentes, certo? E isso foi intencional, foi intenção do autor, da pessoa que escreveu, fazer isso, gerar este efeito na pessoa, certo? Os sinais de pontuação também podem ser utilizados nas histórias em quadrinhos e gerar efeitos de sentidos diversos. Vamos observar? Olha só, eu tenho aqui um quadrinho para você e observe que nesse quadrinho dois personagens. Um que está de verde está observando o outro que está de vermelho. E qual é a ação que ele está realizando? Observem que o personagem de verde está olhando para o de vermelho, especificamente para a máscara. E o que há na máscara desse personagem de vermelho? Ela está posicionada abaixo do nariz, certo? E olha o que acontece no próximo quadrinho. Percebam que o nosso personagem faz esse gesto, né? A expressão facial dele também muda e aparece dentro do balão sinais de pontuação. Quais são? A interrogação e a exclamação. E que efeito de sentido gerou para a gente? Percebam que o nosso personagem não compreende, né? Está aí até de forma não compreendendo e assustado com a forma com que o outro personagem utilizou a máscara. Perceba que esse efeito de sentido foi gerado aí no texto pelas expressões corporais e também pelo sinal de pontuação, certo? Vamos a mais um exemplo? Temos mais um texto para a nossa análise. Vamos observar os sinais de pontuação e os efeitos de sentido também. Vamos lá? Eternos. Eternos é o título de um filme que aparece aqui no título. Logo após essa palavra, você observa dois pontos. Esse sinal de pontuação traz para a gente já essa ideia que uma informação será introduzida sobre o filme. E observem, Marvel lança primeiro trailer icônico de filme com Angelina Jolie. Vem aí, observem, vem aí. Essa expressão, esse enunciado, possui 3 pontos de exclamação. Percebam que isso traz para a gente um efeito de sentido. Euforia, alegria, geram uma expectativa no texto, certo? E isso é gerado com esse efeito, ou seja, com esse ponto de exclamação. A Marvel Studios lançou o primeiro trailer de seu próximo sucesso, Eternos. O longa conta com um elenco maravilhoso que inclui Angelina Jolie e Kit Harington e outras estrelas. A trama se desenrola depois de Vingadores Ultimato, mas trará alguns vislumbres do passado do MCU. Percebam que aqui eu tenho também as reticências, e essas reticências estão entre parênteses. Percebo que isso indica para a gente que eu tenho uma continuidade do texto que foi recortado, certo? Então, a gente pode observar essa ideia aqui com este recurso. E os sinais de pontuação
trazem para a gente exatamente isso, efeitos de sentidos, nos ajudam na organização sintática e nós podemos aprender e utilizar esse recurso da nossa língua em nosso favor, certo? Vamos ao nosso aplicando agora. Temos aqui uma questão baseada nesse texto. Acompanhem comigo a leitura. Leia a mensagem de aniversário a seguir. Adivinha só, Aninha, você merece tudo de mais lindo neste mundo. Sabe por quê? Porque você é uma garota linda, você é uma batalhadora, você é uma pessoa surpreendente, linda, iluminada, muitas e muitas mais primaveras para você. Eu te adoro e te admiro muito. Parabéns, docinho. Feliz nível, linda. Percebam que eu tenho um texto que faz uso de uma certa informalidade da língua. E essa informalidade fica presente e evidente com as abreviações das palavras. Observem aqui, eu tenho muito, que apareceu escrito MTO, aniversário, que aparece escrito só o nível, até com esse R alongado também. Eu tenho também o porquê, que apareceu só o PQ, o você, que apareceu o VC. Além disso, percebam que o ponto de exclamação está repetido. E isso gera para a gente uma ideia de euforia, de alegria. A pessoa que está dando os parabéns para a outra está muito feliz, certo? E isso é evidente aqui no texto pelo sinal de pontuação e também pela informalidade, mostrando que há uma proximidade entre essas pessoas, certo? Com base nisso, vamos à questão. Justifica-se o uso de letras de tamanhos diferentes, palavras abreviadas e uma determinada pontuação porque o autor da mensagem quis, letra A, impressionar a garota com uma linguagem inovadora criada por internautas. B, simular uma situação de conversa informal porque Aninha faz parte de seus contatos pessoais. C, indicar que conhece a regra de sites de relacionamentos. Os internautas devem escrever de forma diferenciada. Letra D, mostrar para Aninha que em sites de relacionamento é desnecessária a revisão de um texto com base na gramática. Pessoal, com base no que nós refletimos sobre o texto, observamos que a alternativa mais adequada, ou seja, o gabarito da nossa questão, é exatamente a letra B. Simular uma situação de conversa informal, porque Aninha faz parte de seus contatos pessoais. A gente percebeu essa proximidade das personagens no texto, pela alegria, né, que foi colocada, pela euforia com ponto de exclamação evidente no texto. Tudo isso foi gerado desta forma, com o uso dos sinais de pontuação. Certo, gente? Então, esse foi o nosso aplicando. E agora, vamos revisar o que aprendemos hoje. O que aprendemos hoje? Estudamos a pontuação e vimos que ela tem uma relação próxima com a sintaxe. Percebam que ela pode ajudar a organizar frases, orações, períodos, ela pode ajudar a organizar os termos de uma oração, de uma frase, trazendo para o nosso texto coesão. Vimos também que ela tem uma relação próxima com o efeito de sentido. Percebam que ela pode gerar diversas ideias dentro do meu texto, de forma intencional e dependendo do contexto de uso dela. Certo? Agora eu digo para você, como é que você pode aprender mais? Como eu posso aprender mais? Muito simples, gente. Basta praticar. Você pode acessar os cadernos digitais, resolver os exercícios e praticar. Com essa prática, você irá assimilar cada vez mais esse assunto e desenvolver essa habilidade de reconhecer os efeitos de sentidos gerados pelo uso da pontuação. Certo? Espero encontrar vocês em breve para mais um Contraturno. Até lá, gente. Tchau.
Música